Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Tudo bem com você, Varoa? Tudo jóia. Varoa, o que nós temos para o estudo de hoje, Varoa? Fala para mim. Então, hoje a palavra que a gente vai ler encontra-se em Êxodo 16, versículo 2 e 3, que diz: No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Caramba, que tremenda murmuração, hein? Do povo falando com Moisés e Arão, mas na realidade reclamando de Deus. Fala pra mim, Varoa, o que você acha? Sim, eles naquele cenário estavam murmurando e reclamando. E se esqueceram de todas as bênçãos que eles Receberam, tinham né? recebido naquele momento, que foi a abertura do Mar Vermelho, ter saído do Egito. Eles estavam escravos há 430 anos, não é? Exato, a liberdade deles, né? Que Moisés foi e ele liderou. Exatamente. E estavam murmurando. E estavam reclamando das bênçãos de Deus para eles. E é verdade. Como é no dia de hoje, né? A gente também... E murmurar é pecado, Varoa? É claro. Ser ingrato a Deus é pecado, Varoa? Pecado. Isso acontece nos dias de hoje, Varoa? Muito. Você acha que acontece? Muito. Varoa, pior que é mesmo, né? A gente vê muita coisa acontecendo. E às vezes é um pecado rotineiro, né? É verdade. É um pecado que você tem todos os dias que pedir perdão a Deus por esse pecado, porque às vezes a gente murmura, quando a gente vai ver, já falou, já reclamou. Aí a gente tem que ter o discernimento de que nós estamos fazendo errado, que nós estamos pecando e pedir perdão a Deus, né? Certo. E a gente também tem que ter consciência, vê se você concorda comigo. A gente tem que ter consciência de que a nossa mente, o nosso coração, ele está tendido para aquilo ali. Tem gente que nem faz tanto, mas tem gente que murmura a todo momento. Então ele tem que ter consciência que aquilo é pecado, e por ser pecado desagrada a Deus, e por desagradar a Deus afasta aquela pessoa ou nós de Deus, não é verdade? Da salvação, Da salvação. Porque pecado, quem tem pecado não tem a salvação. Eu salvei uma imagem, Varoa, para a gente meditar nela para finalizar, só para a gente fazer uma conclusão. Você consegue colocar essa imagem aí, Varoa? Coloco, sim. Essa imagem aí, ela é o ápice de 2020, no momento da pandemia, Varoa. Você lembra da pandemia? Lembro. Você lembra quanta gente, meu Deus, que ficou sem família, que faleceu por causa dessa pandemia, desse tal desse vírus aí, Covid. Vários entes queridos da mesma família se foram. A gente tem um monte de gente conhecida aí que, ficaram completamente destruídos por causa dessa doença. Uma pandemia, na realidade, né? E ali nessa imagem também não é diferente. Nós estávamos num período de lockdown, afastamento, a gente não podia se aproximar. E passamos por isso, né? A gente superou. Deus permitiu que a gente passasse por esse deserto. Assim como o povo atravessou durante 40 anos um deserto, nós passamos por esse período que começou no final de 19, foi até 22, se eu não me engano, né? Isso. E nós conseguimos chegar até aqui, né, Varoa? E Deus tem dado a provisão, dado saúde, levantado as famílias, aquelas que perderam seus entes queridos, Deus tem dado força, consolado. E muitas das vezes a gente não reconhece isso. A gente vem para a igreja murmurar, reclamar, pedir a Deus, porque aquele momento, como diz o pastor Jaime, a gente só está olhando aquele cenáriozinho, aquela cena, mas a história inteira a gente às vezes esquece. Exato. Então, quando a gente olha essa passagem, pode até fechar aí, Varoa. Quando a gente olha essa passagem e faz uma comparação com os dias atuais, essa imagem que eu coloquei, o que eu quero com isso? Eu quero que a gente faça uma reflexão, Varoa, a começar por nós dois. A gente passou por tantas provações, tantas lutas, e Deus tem permitido a gente hoje poder agradecer a Deus. Que cada um que esteja ouvindo a gente, Varoa, também possa fazer essa reflexão. Muitas vezes a gente está indo para a igreja, eu sei que a carne deseja ir lá pedir mais e mais e mais, mas o pecado da murmuração, quando a gente não consegue alcançar aquilo de imediato, porque nós somos ensinados a receber tudo imediatamente, né? A gente reclama, o imediatismo, a gente reclama, murmura, e quando a gente murmura de Deus, quando a gente reclama de que Deus está demorando, está isso, está aquilo outro, quantas vezes, olha só a frase como é que ela é forte, antes a gente tivesse ficado no Egito, porque lá tinha comida, olha só, Deus está sendo o resgatador, o salvador daquele povo. Quantas vezes Deus tem sido o nosso resgatador, livramentos que às vezes a gente nem sabe
que vai acontecer ou que já aconteceu. Sim. Aquele povo passou 430 anos. No final desses 430 anos, a Bíblia revela que o povo começou a sofrer. Ou seja, era no exato momento em que ia aumentar mais ainda o sofrimento. Muita gente ia morrer e Deus vai lá e resgata no momento exato e tira o seu povo. Quantas vezes a gente quantas situações, né? Às vezes se encontra e a gente não entende. Deus está resgatando, está livrando a gente daquele cenário, daquele local, e às vezes a gente está reclamando. Exato. E todas aquelas pessoas que murmuraram, eles morreram no deserto. Eles não alcançaram a Canaã deles. A Canaã. Que é nossa, no caso, é a nossa salvação. É a nossa então, salvação. Que isso sirva de exemplo para que a gente não murmure. E se a gente murmurar, que a gente peça perdão todos os dias a Deus, para que a gente possa encontrar a nossa Canaã. Chegar na nossa Canaã. É verdade. Né? A gente não meça esforços para sermos gratos a Deus. Sim. Porque um dos pecados que fizeram o povo, entre idolatria, rebeldia, que fizeram o povo sofrer, e aquela geração inteira que saiu, sucumbiu no deserto, foi justamente um deles, foi a murmuração, porque demonstra ingratidão diante de Deus. Que nós possamos, varoa, todos os dias sermos gratos a Deus pelo levantar e pelo dormir, pelo acordar e pelo dormir. Isso aí. Sabe? E que a gente tenha força lá de dentro, mesmo que a gente esteja desanimado, vamos lá na igreja, vamos adorar o Senhor, vamos mostrar gratidão ao Senhor, vamos mostrar para qualquer um que esteja passando por nós como Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Tá bom? Esse é o nosso estudo de hoje. Varoa, fala para mim o que está faltando aqui, Varoa. Dá aquele like, não deixa de dar não, isso aí é pra gente edificar os nossos corações e os corações de todo aquele que ouvem a gente, que assistem a gente, tá bom? Fica com Deus. Fica com Deus. Deus te abençoe, até a próxima.